Imagine por um momento que você está assistindo às notícias e de repente aparece uma manchete que faz seu sangue gelar. Drones autônomos eliminam alvos sem intervenção humana em conflito real. Isso não é ficção científica. Isso está acontecendo agora mesmo, neste exato momento, em algum lugar do mundo. Você sabia que existem máquinas voadoras que podem tomar a decisão de matar um ser humano sem que nenhuma pessoa precise apertar um gatilho? Que podem trabalhar em grupos coordenados, como um enxame de abelhas mortais, compartilhando informações em tempo real e executando missões complexas de forma completamente autônoma? O que você está prestes a descobrir nos próximos minutos vai mudar completamente sua perspectiva sobre o futuro da humanidade. Vamos mergulhar no mundo secreto dos drones autônomos em enxame. Uma tecnologia que já está sendo usada em combates reais e que levanta questões éticas que podem definir o destino da nossa espécie. Prepare-se para conhecer histórias reais de como esses dispositivos já mudaram o resultado de batalhas, como a inteligência artificial por trás deles funciona, quais são os riscos aterrorizantes que eles representam para todos nós, e por que alguns dos maiores especialistas em tecnologia do mundo estão pedindo para que essa tecnologia seja banida antes que seja tarde demais. Fique até o final porque vou revelar algo que vai te deixar sem dormir hoje à noite. Mas afinal, o que exatamente são esses drones autônomos em enxame que estão causando tanto alvoroço no mundo militar e científico? Imagine centenas, ou até milhares de pequenos dispositivos voadores, cada um não maior que um smartphone, equipados com câmeras de alta resolução, sensores avançados, explosivos miniaturizados e, o mais importante de tudo, inteligência artificial, capaz de tomar decisões letais sem qualquer supervisão humana. Pense em um enxame de abelhas atacando uma ameaça ao seu ninho. Cada abelha individual não é particularmente perigosa, mas quando centenas delas trabalham juntas, coordenadas por instintos naturais, elas se tornam uma força devastadora. Agora imagine isso, mas com máquinas programadas para matar, equipadas com explosivos, capazes de voar a velocidades de até 200 km por hora e controladas por algoritmos que podem processar milhões de informações por segundo. Esses drones não precisam de operadores humanos, não sofrem com fadiga, medo ou hesitação moral. Eles podem operar em condições climáticas extremas, durante a noite, em territórios hostis, e o mais assustador de tudo, eles podem aprender e se adaptar em tempo real. Se um drone do enxame é destruído, os outros imediatamente reorganizam suas estratégias. Se encontram uma defesa inesperada, eles desenvolvem novas táticas instantaneamente. É como enfrentar um inimigo que evolui a cada segundo do combate. Agora vou te contar sobre o primeiro caso documentado de uso letal de drones autônomos em combate real, e isso vai te chocar. Em março de 2020, durante o conflito na Líbia, drones turcos modelo Cargo 2 foram programados para caçar e eliminar soldados inimigos de forma completamente autônoma. Segundo relatórios da Organização das Nações Unidas, esses drones identificaram, perseguiram e atacaram alvos humanos sem qualquer comando ou supervisão de operadores remotos. Pela primeira vez na história da humanidade, máquinas tomaram decisões letais independentes contra seres humanos em um campo de batalha real. Mas como exatamente isso funcionou na prática? Os drones foram equipados com algoritmos de reconhecimento facial e identificação de padrões comportamentais. Eles podiam distinguir entre civis e combatentes, identificar uniformes militares específicos e até mesmo analisar movimentos corporais para determinar se uma pessoa representava uma ameaça. Uma vez que um alvo era identificado como hostil, o drone tomava a decisão autônoma de atacar, aproximava-se do alvo, usando rotas de voo otimizadas para evitar detecção, e detonava sua carga explosiva no momento mais eficaz. Tudo isso sem que nenhum ser humano soubesse que o ataque estava acontecendo, até que fosse tarde demais. As consequências desse evento foram muito além das baixas militares imediatas. Especialistas em direito internacional ficaram em pânico porque não existiam leis ou tratados que regulamentassem esse tipo de warfare autônomo. Como você julga um crime de guerra cometido por uma máquina? Quem é responsável quando um algoritmo decide matar alguém? O programador? O comandante que autorizou o uso? O país que fabricou a tecnologia? Essas questões não são apenas filosóficas. Elas têm implicações práticas enormes para o futuro dos conflitos armados. Porque se um país pode usar drones autônomos para eliminar inimigos sem colocar seus próprios soldados em risco, qual é o incentivo para buscar soluções diplomáticas? A guerra se torna mais fácil, mais barata e, consequentemente, mais provável. Agora vamos entrar no coração dessa tecnologia e entender como exatamente a inteligência artificial desses drones funciona, porque isso é absolutamente fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Cada drone em um enxame está equipado com processadores capazes de analisar até 50 mil pontos de dados por segundo. Eles processam informações visuais, auditivas, térmicas, de movimento, comunicações interceptadas, dados meteorológicos, informações de GPS,
e até mesmo sinais biométricos como batimentos cardíacos e padrões de respiração captados por sensores infravermelhos avançados. Mas aqui está a parte que realmente deveria nos preocupar. Esses sistemas não apenas coletam informações, eles tomam decisões complexas baseadas nelas. Usando redes neurais artificiais inspiradas no funcionamento do cérebro humano, cada drone pode avaliar centenas de variáveis simultaneamente para determinar a melhor ação a ser tomada. Eles podem decidir se um alvo é hostil ou amigável, se vale a pena arriscar um ataque que pode causar danos colaterais, qual é a melhor rota de aproximação, quando é o momento ideal para atacar, e até mesmo se devem abortar uma missão se as circunstâncias mudarem. Tudo isso acontece em milissegundos, muito mais rápido do que qualquer ser humano poderia reagir. E aqui está onde a coisa fica ainda mais impressionante e assustadora. A comunicação entre os drones do enxame. Cada drone não opera isoladamente. Eles formam uma rede de inteligência distribuída, onde informações são compartilhadas instantaneamente entre todos os membros do grupo. Se um drone identifica uma ameaça, todos os outros sabem imediatamente. Se um drone descobre uma rota segura, essa informação é propagada para todo o enxame. Se um drone é destruído, os outros automaticamente redistribuem suas funções para compensar a perda. É como se você estivesse enfrentando não centenas de drones individuais, mas uma única superinteligência distribuída com centenas de corpos físicos. Agora chegamos à parte que realmente deveria tirar o sono de qualquer pessoa que se preocupa com o futuro da humanidade. Os riscos que essa tecnologia representa. O primeiro e talvez mais óbvio risco é a proliferação descontrolada. Diferentemente de armas nucleares, que requerem materiais raros e tecnologia extremamente complexa, drones autônomos podem ser construídos com componentes relativamente baratos e amplamente disponíveis. Estamos falando de tecnologia que pode ser desenvolvida por países pequenos, grupos terroristas, organizações criminosas, ou até mesmo indivíduos com conhecimento técnico suficiente. Imagine um mundo onde qualquer pessoa com alguns milhares de dólares e conhecimento em programação pode criar um enxame de drones assassinos. Isso não é paranoia, é uma possibilidade real que especialistas em segurança internacional estão levando muito a sério. Mas mesmo assumindo que essa tecnologia permaneça nas mãos de atores responsáveis, existe outro risco igualmente aterrorizante: falhas de sistema e acidentes. Sistemas de inteligência artificial, por mais avançados que sejam, não são infalíveis. Eles podem interpretar dados incorretamente, ter bugs em seu código, ou simplesmente tomar decisões que parecem lógicas para um algoritmo, mas são completamente irracionais do ponto de vista humano. Imagine um enxame de drones programado para eliminar combatentes inimigos, que de repente classifica um grupo de crianças brincando com armas de brinquedo como ameaças legítimas. Ou drones que perdem comunicação com seus controladores e continuam operando indefinidamente, atacando qualquer coisa que seus algoritmos interpretem como hostil. Esses não são cenários de ficção científica. São possibilidades reais que engenheiros e especialistas em ética estão tentando desesperadamente resolver antes que seja tarde demais. E aqui está talvez o risco mais assustador de todos: a escalada automática de conflitos. Quando você remove seres humanos do processo de tomada de decisão em situações de combate, você remove também elementos cruciais como hesitação, empatia e a capacidade de reconhecer quando uma situação está saindo de controle. Drones autônomos podem reagir a ameaças percebidas em velocidades que tornam impossível para humanos intervirem e desescalar uma situação. Imagine dois países com sistemas de drones autônomos que começam a reagir uns aos outros, em uma espiral de escalada que acontece em questão de segundos. Um drone detecta movimento suspeito e ataca. O sistema inimigo interpreta isso como um ato de agressão e retalia automaticamente. Essa retaliação é vista como uma escalada, levando a uma resposta ainda mais forte. Em questão de minutos, você pode ter uma guerra em grande escala que começou por causa de um mal-entendido entre algoritmos, sem que nenhum ser humano tenha tido tempo de intervir. É como dar a duas crianças armadas a capacidade de reagir instantaneamente a qualquer movimento da outra, sem supervisão adulta. Mas além dos riscos práticos, essa tecnologia levanta questões éticas fundamentais que vão ao coração do que significa ser humano. A primeira e mais básica dessas questões é: devemos dar a máquinas o direito de decidir quem vive e quem morre? Por milhares de anos, a decisão de tirar uma vida humana sempre envolveu outro ser humano, com toda a complexidade moral, emocional e ética que isso implica. Mesmo em situações de guerra, soldados carregam o peso psicológico de suas ações, questionam suas decisões, sentem remorso, e às vezes se recusam a seguir ordens que consideram moralmente erradas. Mas um algoritmo não sente remorso, não questiona ordens, não tem pesadelo sobre suas ações. Ele simplesmente executa sua programação. E isso nos força a perguntar: estamos dispostos a viver em um mundo onde a morte pode ser dispensada por uma máquina que não compreende o valor da vida humana? E isso nos leva à segunda grande questão ética:
Quem é responsável quando um drone autônomo comete um erro fatal? Se um soldado mata um civil inocente, ele pode ser julgado por crimes de guerra. Se um comandante ordena um ataque ilegal, ele pode ser responsabilizado. Mas se um algoritmo toma uma decisão errada que resulta na morte de inocentes, quem vai para o tribunal? O programador que escreveu o código? O general que autorizou o uso da tecnologia? O político que aprovou seu desenvolvimento? A empresa que fabricou o hardware? Essa questão não é apenas acadêmica. Ela tem implicações práticas enormes para como sociedades lidam com justiça, responsabilidade e reparação por danos causados em conflitos armados. Talvez ainda mais preocupante seja o risco de que essa tecnologia leve à desvalorização sistemática da vida humana. Quando matar se torna tão fácil quanto programar um algoritmo e apertar um botão, quando você pode eliminar inimigos sem colocar seus próprios soldados em risco, quando a guerra se torna uma questão de superioridade tecnológica, em vez de coragem e sacrifício humano, o que acontece com nossa percepção do valor da vida? Existe o risco real de que conflitos se tornem mais frequentes e mais brutais, porque o custo humano para o agressor é reduzido a zero. É mais fácil iniciar uma guerra quando você sabe que nenhum dos seus soldados vai morrer, mesmo que isso signifique a morte de milhares de pessoas do outro lado. Estamos criando uma tecnologia que pode tornar a guerra mais atrativa para aqueles que têm o poder de iniciá-la. A preocupação com essa tecnologia não vem apenas de filósofos e ativistas, ela vem do coração da própria comunidade científica que está desenvolvendo essas tecnologias. Em 2015, mais de 3.000 pesquisadores em inteligência artificial, incluindo Stephen Hawking, Elon Musk, e centenas dos maiores especialistas em IA do mundo, assinaram uma carta aberta pedindo a proibição internacional de armas autônomas letais. Esses não são luditas ou tecnófobos, são as próprias pessoas que estão na vanguarda do desenvolvimento de inteligência artificial, e eles estão soando o alarme sobre os perigos dessa tecnologia específica. Organizações internacionais também estão levando essa ameaça muito a sério. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a organização responsável por supervisionar as convenções de Genebra, declarou oficialmente que armas autônomas letais representam uma ameaça fundamental aos princípios humanitários que governam conflitos armados. A Organização das Nações Unidas estabeleceu um grupo de especialistas governamentais especificamente para discutir a regulamentação dessas armas, e vários países já propuseram tratados internacionais para banir completamente seu desenvolvimento e uso. Mas nem todos concordam com essas preocupações. A indústria de defesa argumenta que essa tecnologia pode, na verdade, salvar vidas, ao reduzir a necessidade de colocar soldados humanos em situações perigosas. Alguns militares argumentam que drones autônomos podem ser mais precisos que humanos, reduzindo danos colaterais e mortes de civis. E alguns países, especialmente aqueles que veem vantagens estratégicas nessa tecnologia, resistem ativamente a qualquer tentativa de regulamentação internacional, argumentando que isso apenas beneficiaria seus adversários, que podem não respeitar tais acordos. Então, qual é o futuro que nos espera? Existem basicamente 3 cenários possíveis, e cada um deles vai determinar o tipo de mundo em que nossos filhos e netos vão viver. O primeiro é o cenário otimista. A comunidade internacional consegue estabelecer tratados eficazes que regulamentam ou proíbem o uso de armas autônomas letais antes que elas se proliferem amplamente. Nesse cenário, a tecnologia de drones autônomos é direcionada para aplicações pacíficas como busca e resgate, monitoramento ambiental, entrega de suprimentos médicos em áreas remotas e outras atividades que beneficiam a humanidade. Os aspectos militares da tecnologia são limitados a sistemas defensivos que protegem civis sem tomar decisões letais autônomas. É um futuro onde conseguimos colher os benefícios da tecnologia enquanto evitamos seus perigos mais extremos. O segundo cenário é muito mais sombrio: a proliferação descontrolada de armas autônomas letais. Nesse futuro, países, grupos terroristas, organizações criminosas e até indivíduos têm acesso a enxames de drones assassinos. Conflitos se tornam mais frequentes e mais brutais porque o custo humano para os agressores é reduzido. Acidentes e mau funcionamentos causam tragédias regulares. A escalada automática de conflitos leva a guerras que começam e terminam antes que diplomatas tenham tempo de intervir. Civis vivem com medo constante de ataques de drones, e a própria natureza da sociedade humana muda fundamentalmente. É um mundo onde a tecnologia que deveria nos proteger se torna nossa maior ameaça, onde máquinas tomam decisões de vida e morte sem supervisão humana, e onde a guerra se torna uma questão de superioridade algorítmica em vez de coragem e estratégia humana. Mas o terceiro cenário é provavelmente o mais realista. Um futuro misto, onde alguns aspectos dessa tecnologia são regulamentados, enquanto outros se proliferam. Alguns países respeitam tratados internacionais, enquanto outros os ignoram.
A tecnologia avança mais rápido que nossa capacidade de regulamentá-la, criando lacunas legais e éticas que são exploradas por atores mal intencionados. Temos benefícios reais da tecnologia em algumas áreas, mas também enfrentamos novos tipos de ameaças e desafios que nunca existiram antes. É um mundo mais complexo, onde precisamos constantemente equilibrar os benefícios da inovação tecnológica com os riscos que ela representa. Nesse cenário, nossa capacidade de navegar esses desafios depende crucialmente de quão bem informados e engajados estamos como sociedade sobre essas questões. Depende de pessoas como você entenderem esses temas e participarem ativamente das discussões sobre como queremos que essa tecnologia seja desenvolvida e usada. Então, o que aprendemos hoje sobre essa tecnologia que está mudando o mundo? Aprendemos que drones autônomos em enxame já são uma realidade, não ficção científica. Eles já foram usados em combates reais, tomando decisões letais, sem supervisão humana. A tecnologia por trás deles é fascinante, mas aterrorizante, capaz de processar informações e tomar decisões em velocidades que superam qualquer capacidade humana. Os riscos que eles representam são reais e urgentes. Proliferação descontrolada, acidentes catastróficos, escalada automática de conflitos e a desvalorização fundamental da vida humana. As questões éticas que eles levantam vão ao coração do que significa ser humano e como queremos que nossa sociedade funcione. Mas aqui está a coisa mais importante que quero que você entenda. O futuro não está predeterminado. As decisões que tomamos hoje, como sociedade, sobre como desenvolver, regular e usar essa tecnologia, vão determinar se ela se torna uma força para o bem ou uma ameaça existencial para a humanidade. E essas decisões não podem ser deixadas apenas para políticos, militares e empresas de tecnologia. Elas precisam envolver todos nós, porque todos nós vamos viver com as consequências. Por isso, eu te encorajo. Continue se informando sobre esses temas. Participe de discussões. Pressione seus representantes políticos para que levem essas questões a sério. E ajude a espalhar consciência sobre esses desafios cruciais que nossa geração enfrenta. O futuro da humanidade pode literalmente depender de quão bem conseguimos navegar esses desafios tecnológicos nos próximos anos. E isso começa com cada um de nós entendendo o que está em jogo. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital. Curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder. E me conta, qual sua opinião sobre drones autônomos? Eles representam o futuro da segurança ou uma ameaça à humanidade? Até o próximo vídeo. E lembre-se, o futuro está sendo construído agora. E todos nós temos um papel a desempenhar em como ele vai ser.